Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Samuel. Eu vou ler aqui no capítulo 13. E aconteceu depois disso que, tendo Abisalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não mo farás saber a mim? Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Abisalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu ser doente. E vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faze-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou massa e amassou e fez bolos diante dos seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a assadeira e os tirou diante dele. Porém ele recusou comer e disse a Amon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traze-o a comida, a câmara, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera e os trouxe a Amon, seu irmão, à câmara. E chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, irmã minha. Porém ela lhe disse: não, irmão meu, não me forces, porque não faz assim em Israel, não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o aborrecimento com que a aborrecia do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvidos. E chamou seu moço que o servia e disse: deita a esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com capas. E seu criado a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Abisalão, seu irmão, lhe disse: esteve Amon, teu irmão, contigo? Ora, pois, irmã minha, cala-te, teu irmão, não se angustie o teu coração. Por isso assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de Abisalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas estas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Abisalão não falou com Amon, nem mal nem bem, porque Abisalão aborrecia a Amon por ter forçado a Tamar, sua irmã.
Então aqui a gente vê o plano, né, de Absalão junto com esse outro amigo que era primo dele, né? Essa atração que ele teve pela própria irmã, né? Cometendo aqui o incesto, né? Ele, muito manipulador também, armou aqui esse plano, enganou o próprio pai para atrair a irmã até a casa dele e abusou dela, né? A Bíblia fala que ele forçou. E ele, se ele tinha esse amor por ela, era até permitido que, se ele pedisse ela em casamento ao pai, isso até seria autorizado, né? Ele não teria necessidade de abusar e fazer isso aqui. Mas na realidade ele não tinha amor, não tinha nada por ela, era só um desejo carnal. Ele só queria satisfazer ali um desejo carnal. Tanto que logo depois que ele conseguiu fazer isso, ele pegou nojo da própria irmã e jogou ela para fora, né? E aqui a Bíblia fala que ela estava vestida, né, com as roupas coloridas, que era assim que se vestia as moças que era filha do rei e virgens, né? E depois aqui mostra a tristeza dela quando ela se cobriu ali de cinza, né? E aquelas cores, né, foi coberta, né? E aí Absalão encontrou ela nesse estado aqui. E aí nasceu a ira no coração dele. Ele, porém, ficou ali só planejando uma vingança, né? E foi daí que surgiu, né, essa situação dele. Passado ali um tempo, ele resolveu, né, matar ele, né, para se vingar, né? Então aqui a gente vê também esse Amon com esse outro amigo aqui, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, que era irmão de Davi. No caso, ele era sobrinho de Davi. Ele estava ali, né, entre eles, e vendo ali a iniquidade do primo, ao invés dele tentar tirar aquilo da cabeça dele, para ele não fazer tal coisa, ele deu força, aconselhou, né, ele fazer, e ainda deu um plano para ele, né, cumprir aquilo. Ajudou ele naquela manobra, né? Os dois ali armaram, enganaram Davi, enganaram Tamar e fizeram ali o que era mal aos olhos do Senhor. E quando, se ele realmente amasse Tamar, ele poderia pedir para o próprio pai a meia-irmã em casamento, e o pai daria, e não teria nada de errado com isso, como ela mesma diz aqui, né? Aqui no finalzinho ela fala que para ele não fazer tal coisa, porque ele seria como um dos loucos de Israel. Então ela fala, peço-te que fales ao rei, porque ele não vai me negar, né? Então assim, fazer as coisas dentro daquilo que era permitido, mas como ele não tinha amor de verdade, era só uma atração, né? Uma coisa maligna, ele fez o mal, né? E também ele pagou um preço, né? Todo mundo aqui acabou sendo prejudicado. Ele foi prejudicado, Absalão foi prejudicado, trouxe sofrimento para a vida de Davi. Mas o que é interessante é que em todas essas situações que Davi passou, em nenhum momento ele negou a fé, em nenhum momento ele deixou de servir a Deus, né? Ele sofreu aqui, tem várias loucuras, várias situações aqui que ele sofreu com esses filhos, mas nada tirou Davi da presença de Deus, né? Nem mesmo quando ele caiu ali em pecado, ele caiu, se levantou e continuou servindo ao Senhor. Então é assim que nós devemos ser, né? Nós passamos por lutas em todas as áreas da nossa vida, mas a gente tem que permanecer, como a própria palavra diz, né? Muitas são as aflições do justo, mas em todas elas nós somos muito mais que vencedores, né? O Senhor diz também que o cair é do homem, o levantar é de Deus. E que o justo ele pode cair 7 vezes, mas nenhuma delas vai ficar prostrado, vai se levantar, né? O mesmo não acontece com o inimigo, né? Por um caminho ele entra, por 7 ele é obrigado a sair. Então, nós temos que, como filho de Deus, tirar lições dessas histórias, né?
e pedir sempre a Deus sabedoria para lidar com pessoas manipuladoras, pessoas fingidas, pessoas malignas, pessoas que agem como ator, como atriz e muitas das vezes engana, né? Até pessoas inteligentes, pessoas sábias, né? A gente vê aqui que ele era um homem, Davi era um homem temente a Deus, era um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, mas aqui ele caiu, tanto naquela manobra lá de Joabe, como ele caiu aqui nessa de Amon, né? Então assim, e muitas outras, né? Por quê? Porque ele era sincero, né? Então, como ele era sincero, ele esperava isso também das pessoas. Mas a vida real é bem diferente, né? Nem tudo aquilo que a gente escuta é o que a gente escuta. Nem tudo aquilo que a gente vê é o que a gente vê, né? Então, e só Deus para esclarecer para nós não sermos enganados, né? Porque esse tipo de coisa, de situação, vem lá desde o Jardim do Éden, né? Quando a serpente enganou Eva, né? Então, e enquanto o mundo continuar aí, girar, até Jesus voltar, vai ter pessoas assim, como a serpente, como o Amon, como Abisalão, e como Joabe, e como outros. Amém? Então, espero que essa mensagem venha trazer reflexão para a minha vida, para a sua vida, né? Mas que a gente continue, mesmo que a gente veja certos comportamentos, que não venhamos agir na ira, nem na vingança, nem na maldade. Venhamos buscar a paz de Deus para que a gente tenha sempre resolver as coisas ali na paz do Senhor Jesus. Amém?